Voltando aqui, o nome do senhor é Pablo Henrique, vulgo Pablo Escobar. O senhor está com quantos anos? 24. E o senhor trabalha com o quê? Com reciclável. O senhor é casado, tem filhos? Tenho 2 filhos. 2 filhos. E o senhor mora onde? No Osternac. No Stenac, certo. Tem algum problema de saúde? Toma algum remédio controlado? Pra dormir. Para dormir. O senhor tem algum vício? Bebe, usa droga, fuma? Sim. O quê? Álcool, cocaína e maconha. Cocaína e maconha. Antes de ser preso, o senhor trabalhava na reciclagem, morava com a mãe? Exatamente. Exatamente. O Pablo, é o seu interrogatório, tá bom? O senhor tem o direito de ficar em silêncio, caso o senhor não queira falar nada, é o direito do senhor, e esse silêncio não pode prejudicar o senhor, tá bom? Sim, senhor. O senhor já respondeu por outros crimes? Sim, senhor. O senhor pode explicar por quê, para os jurados entenderem? Em relação ao uso de drogas. Uso de drogas. Tráfico? No caso, coube isso pela quantidade que eu estava, no caso, mas Assalto? somente eu sou usuário. Assalto? Assalto não. Receptação? Quando de menor. Quanto de menor. Vou fazer uma pergunta para o senhor que eu faço para todo mundo, não é porque é para o senhor, tá bom? Sim, senhor. Tendo em vista tudo que aconteceu, as perguntas que foram feitas, o senhor faz parte de alguma facção criminosa? Não, senhor. O senhor não está correndo com o PCC? Não, senhor. O senhor não é disciplina do PCC? Não, senhor. Tá certo. O senhor está sendo acusado aqui, de, juntamente com o Rafael, terem desferido diversos golpes de martelo, pedaço de ferro, contra a vítima Aleph, dentro da residência, laudo que traz sangue pela parede da casa e tudo que é lugar, ter arrastado o rapaz até esse córrego, jogado o rapaz no córrego e jogado uma pedra em cima para que ele pudesse morrer asfixiado, que foi o que aconteceu. O senhor participou desse fato? Primeiramente, senhor meritíssimo, eu gostaria de pedir desculpa a toda a comunidade curitibana e, com relação aos fatos, também aos familiares das vítimas. No caso, vou explicar já. Antes de acontecer o dia dos fatos, eu sou gerente responsável administrador do reciclável. Aconteceu uma ocasião já em que o Alifer, a vítima no caso, veio a me roubar uma primeira vez. Com base nisso, eu comentei com o seu Omar e, em cima disso daí, acredito eu, que foi aonde eles tomaram a decisão, a atitude do Alifer se mudar dali da região. Após isso, eu não sabia que ele estava de volta, entendeu? Um dia antes dos fatos, eu fechei o reciclável normalmente. Eu, com o Rafael, no caso, comprei uma bebida, uma pizza ali, tava eu mais 2 meninos na esquina. A gente bebeu, comeu e começamos a usar drogas, no caso ali. Tranquilo, sem mais, sem menos. O senhor Omar, como é usuário de droga também, vinha até nós, bebia um pouco, tirava um pó ali, voltava de novo na casa e ficava nessa. E depois eu fui pensar nisso daí, que para mim ele poderia estar junto com o Alifer, planejando ele de ter me roubado. Pela madrugada eu tive frio, ali na esquina. E fui até o reciclável, no caso ali, a porta ali onde que era o comércio, ali a minha empresa ali, para buscar o moletom. Me deparei com o Alifer, o seu Mar já estava dentro da casa, mas eu me deparei com o Alifer colocando 3 sacos de cobre do meu local dentro do carrinho de reciclável. Eu entrei numa luta corporal com ele e, com isso, ele correu para dentro da casa. Eu peguei um martelo e pedi licença para o seu Mar e entrei dentro. Falei, segunda vez que está me roubando. Minha intenção nunca foi matar o Alifer. Em si, eu subi as escadas, dentro do quarto eu desferi golpes de martelo com ele, peguei uma extensão, amarrei ele e desci com ele. Eu ia amarrar, o meu pensamento era amarrar ele, depois de ter batido ele tudo, numa árvore que tinha no canteiro, ali entre as 2 vias que desce e que sobe. Só que ali, a hora que eu atravessei a rua ali, ele foi me ameaçar de me pular novamente. E eu, como estava com o martelo na mão, dei mais uma martelada na cabeça dele. Foi aonde o Alifer caiu. O Rafael trabalhava separando reciclável para mim. Eu gritei o Rafael, vendo a vítima no chão, gritei o Rafael.
obrigando a ele a me ajudar a arrastar esse corpo, pensando jogar ele no rio com o objetivo de ocultar o corpo. Nisso eu arrastei ele até lá embaixo, eu obriguei o Rafael, ele arrastou junto comigo e pensando já que o Alifer estava morto, coloquei 2 pedras em cima dele e voltei novamente. Compreendi. Eu não tenho nem mais perguntas, né? Já que o senhor está aí assumindo a autoria, o senhor pretende, todavia, tirar o Rafael aí dos fatos, dizendo que ele só aderiu à conduta do senhor para arrastá-lo até o córrego. Pelo fato de eu ter obrigado ele, sim. Ah? Pelo fato de eu ter obrigado ele, sim. Isso vai ser analisado dentro de um contexto de prova, né? Que o fato do senhor acreditar que ele estava morto e levar ao rio, ter jogado no rio e jogado pedra em cima para ele afogar, foi o que se entendeu nesse processo, dentro de um contexto que nós analisamos tem um instituto, só para que o senhor saiba, que chama dolo geral. Significa dizer o seguinte: se o senhor jogou dentro do rio, por mais que acreditasse que ele estava morto, e ele morreu afogado, por isso que o senhor está respondendo pelo homicídio com asfixia. Entendeu? Agora vai ser avaliado por todos se o Rafael, de fato, tinha ciência ou não de que ele estava morto e se, de fato, ele foi obrigado a somente arrastar o corpo até o rio. Mas eu compreendi, eu agradeço o senhor e passo a palavra ao Ministério Público. Tem perguntas. Muito obrigado, passo a palavra à defesa. Obrigado, Excelência. Só um questionamento pela minha parte. Quando você entrou na casa para pegar a vítima, sua intenção, naquele momento o senhor se recorda, qual que era a sua intenção? Era matá-la, puni-la? Como eu vi o Alifer com o saco de cobre dentro do carrinho, em si, para mim era bater, né, nele, por causa que era a segunda vez que ele estava cometendo aquilo dali comigo. E como prejuízo em si, pela segunda vez, de eu já ter tomado a primeira, foi um prejuízo grande. Pela segunda vez irritado, somente bater nele. Bater e bater. Nunca, jamais, intencionalmente matar. Somente bater. Tá. No processo, tem uma foto da rua que aconteceu e tem um sangue que demonstra que possivelmente a vítima foi arrastada. O laudo também confirma isso, o médico legista veio aqui hoje também falou. Você e o Rafael arrastaram a vítima? Sim. Ela já estava desacordada no momento do arrastamento? Sim. Então, para finalizar, o Rafael, ele entrou dentro da casa contigo para agredir a vítima ou as agressões só partiram de você? Somente de mim. Tem mais, Excelência? Obrigado, doutor. Só mais um questionamento, vou passar a palavra aos jurados. O senhor está assumindo essa bronca, tirando o Rafael fora por algum motivo? Porque simplesmente eu sou o único culpado de tudo isso daí. Certo. A questão é a seguinte: o senhor deferiu golpes na cabeça do cidadão Sim, com um martelo. sim. E o senhor não imaginou de forma alguma que marteladas na cabeça poderia matá-lo, não? Em si, na hora da raiva ali com... Não pensei muito, para dizer bem a verdade. Pois não. Muito obrigado. Jurados, juradas, tem perguntas, podemos encerrar. Obrigado. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo. Rafael, meu nome é Leonardo, como o senhor viu, sou o juiz que vai conduzir aqui o julgamento. O senhor seja bem-vindo, tá bom? Sendo acusado, juntamente com o Pablo, de ter matado aqui a pessoa de Alifer. O senhor está com quantos anos? 4. O senhor é casado? 24. Não, Tem filhos? tenho. Quantos filhos o senhor tem? 2. O senhor trabalha com o quê? Tava trabalhando no ferro velho antes de vir preso. Empresa, certo. O senhor morava com a mãe? Pai? Morava. O senhor tem algum problema de saúde? Toma algum remédio controlado? Não. O senhor usa droga, bebe, fuma? Quando tava na rua, usava. Veja só.
O senhor tem o direito de ficar em silêncio, tá bom? Caso o senhor não queira falar nada, é um direito do senhor e esse silêncio não pode prejudicar o senhor, tá bom? Você tem ciência do BO? Tem. Conversou com os advogados? Vou ser direto aqui com o senhor, como fui aqui com o Pablo, tá bom? O seu vulgo é pirata. Isso. Umas filmagens aqui que tem o senhor sabe? Diz o Pablo veio aqui, quis tirar o senhor da situação e assumiu o BO aqui. Obrigou o senhor a levar o corpo para o Rio. O senhor faz parte de alguma facção criminosa, senhor? Ah, peraí. É que a Excelência tinha conversado que ele tinha pedido pra gente para exercer o silêncio parcial, lembra? Ah, o advogado está me informando que o senhor vai exercer o direito parcial ao silêncio. Vai responder Isso. sua defesa e os jurados? Obrigado, doutor, pela Mas informação. quanto da facção, doutor, pode perguntar. Ou eu pergunto mesmo. Eu passo a palavra para o senhor, então. É o desejo do senhor, então, né? Responder só a defesa e os jurados. Perfeito, é um direito seu e é garantido. Defesa, passo a palavra, doutor. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou fazer a mesma pergunta que o doutor Bechar ia fazer, ele faz sempre aqui nesse plenário. O senhor faz parte de alguma facção? Não. O senhor corre junto com o PCC ou com alguma facção? Não. O senhor é disciplina de alguma facção? Não. O senhor desferiu algum golpe ou participou da morte do Aleph? O senhor desferiu algum golpe nele? Não. O senhor teve participação em tirar o corpo do local e levar até o córrego ou a valeta ali que foi Sim. jogado? Como que foi feito esse transporte? O senhor arrastou? O senhor fez como? Foi arrastado. O senhor arrastou ele pelas pernas ou pelas mãos? Pelas mãos. Tá. E ele estava inconsciente na hora já Estava ali? desacordado já no chão. O senhor, Então, o senhor só participou ali de levar o corpo até a água. Fui obrigado. Algum momento o senhor desferiu algum golpe no Aleph? Não. O senhor entrou na casa para desferir algum golpe nele, alguma coisa? Não, nenhum momento. Então, era só isso mesmo, Aleph. Tem mais alguma coisa que você queira dizer que eu não Não. perguntei? Era isso, Sam. Muito obrigado, jurados. Perguntas? Em algum momento pensou em conferir se o Aleph estava respirando? Não. Qual é a sua relação com o Aleph? Seu amigo dele? Conheci ele. Não era amigo, conhecido? Já conhecido ele, o Sumar ali. Você trabalha junto ou é só amigo do Pablo? Amigo. Trabalhava com ele, não? Trabalhava. Trabalhava também, né? Na reciclagem? Isso. Morava na reciclagem? Não, bem perto ali. Umas 4 perto. casas distante ali. Entendi. Em nenhum momento o senhor percebeu algum sinal de vida do Aleph até o que jogou no Rio? Não, porque tava caído no chão ali, né? Pensei que já tava morto já na hora que o Pablo me chamou. Em algum momento o réu
o senhor tentou em algum momento o senhor tentou tirar o Pablo dessas agressões em relação ao Alifer? Eu tava na esquina, o Pablo falou que ia até o ferro velho buscar uma blusa lá. Não sei o que aconteceu lá dentro da casa, eu continuei na esquina. Daí depois que o Pablo vem correndo me chamando. O que os senhores fizeram depois? Aí o Pablo me chamou, me obrigou a arrastar o corpo até o córrego. Tá bom. Mas depois que jogaram o corpo do córrego, fizeram o quê? Voltei, fiquei ali na esquina ainda. Certo? O senhor já respondeu por algum crime? Respondi. Tráfico? Tráfico. Um eu fui absolvido e um condenado. Assalto? Falta não. Como o senhor foi obrigado a arrastar o corpo? O que ele falou pro senhor? Te ameaçou? Ah, me ameaçou, né? Se eu não colaborasse com ele, podia ser o próximo. Foi isso? No movimento 14. Toca pra mim. Em algum momento o senhor pensou em recusar ajudar ali? Não. 12.20. E é o senhor? Não. É quem? Ali eu não sei, mas aí não é eu. Eu, senhor? Não. Não? Eu, senhor? Isso. Vamos lá. Esse aí não é o senhor. Não. Bom, ali a gente pode compreender que a autoridade policial se equivocou, né? Ao colocar o nome do senhor ali. Foi falado que eu tinha participação no crime, daí foi surgido o mandato através disso. Cara, essas câmeras aí, aquele aqui não é o senhor. Ali é a câmara da panificadora ali. Hã? Ali é a câmara da panificadora, do lanchonete que tem ali. Esse cidadão ali não é o senhor. Não. É quem? Quem que é? Não sei. Não sabe. O senhor conversou com alguém da casa? Não. Quem que amarrou a vítima? Pablo. Pablo. Mais pergunta? Não? Então vamos encerrar. Senta ali, Rafael. Senhora Beatriz, senhora seja bem-vinda, tá bom? Meu nome é Leonardo, sou o juiz que vai conduzir o julgamento aqui hoje, tá? Senhora Beatriz, o julgamento hoje diz respeito às pessoas de Pablo Rafael. A senhora tem algum problema em prestar declarações na frente deles? Não. É? Não posso. Aham. Tá bom. Com a morte de Alifer Jonathan Melchor, Meu irmão. irmão da senhora, né? Sim. Tá bom. A senhora fique bem tranquila aqui, tá? Inicialmente a senhora será perguntada pela promotora de justiça, depois pelos advogados e posteriormente pelos jurados e juradas. São quem vai julgar, quem vai julgar a causa hoje, tá bom? Ok. A senhora Beatriz, então, é irmã do Alifer, né? Isso. Podemos começar? Pode sim. Pois não, muito obrigado. Por gentileza, o Ministério Público. Obrigada, Excelência. Bom dia. Bom dia. Beatriz, a senhora se lembra que a senhora já foi ouvida aqui? Sim, aham. Lembra? Já. Hoje eu vou fazer basicamente perguntas muito parecidas para a senhora novamente, tá? Sim. Mas como já dito aqui pelo Dr. Leonardo, hoje precisa que sejam respondidas na frente dos jurados e juradas que vão julgar esse fato hoje. Tudo Ok. bem? Sim. Então vamos lá. Dona Beatriz, a senhora era irmã da vítima, Sim. né? E a vítima, na época dos fatos, ela morava com a senhora. Sim. Morava com a senhora há quanto tempo? 1 ano mais ou menos. 1 ano. E você sabe, né, o motivo pelo qual o Alifer morava com a senhora? Tem algum motivo ou não? Ele não se dava bem
com o povo que mora, onde ele morava. Aí ele foi para minha casa, no Entendi. Ele morava onde antes? no Prado Velho, No Prado Velho. A senhora sabe com quem que ele morava? com a mulher dele. Com a mulher dele. Ele tinha filhos? Sim. Ele deixou um menino tinha meses, 1 ano, Ah, sim, quando ele faleceu. quando ele faleceu. Sim. O menino ou tinha mais? Não, só tem um. Entendi. E aí ele foi morar com a senhora. Sim. Tá. Esse 1 ano que ele foi morar com a senhora, ele trabalhava? Como que era ali o dia a dia? Ele catava papel. Catava papel? Sim. Reciclagem? Sim. Entendi. E a senhora trabalhava? Sim. A senhora trabalhava com o quê? Eu ajudo meu marido de colocar janela de alumínio. Estrutura de alumínio. Entendi. Então, durante o dia, vocês ficavam fora? Sim. Uhum. Deixa eu te perguntar. O Alifer, nesse 1 ano que ele morou com a senhora, trabalhava catando reciclável e tudo mais, a senhora chegou a ter algum problema com ele dentro de casa? Como que era? Sim. Problema com o quê? É que ele terminou com a esposa, no caso. Depois que ele foi morar comigo, a mulher dele foi junto. Tá. Aí eles discutiram, brigaram, a mulher dele foi embora. Por causa de uma namorada menor de idade. Aí ele se Eu envolveu. vou te perguntar uma coisa. Por que você fez assim, namorada? Porque depois que o meu irmão foi morar pra lá, o meu irmão era bonitinho, tudo. E ela pegou e falou pra mãe dela bem assim: se ele não ficar comigo, ele não vai ficar com ninguém. Ela quem? Elas são gêmeas. Eu não sei se é a Ana Júlia, Ana Clara, Ana. Você fala a menor de idade. Sim. A senhora se lembra da idade dela na época? Ela tinha 15 anos, se eu não me engano. Tá. 15 para 16 anos. E aí ele começou a se relacionar com essa menina? Sim. Aí a minha cunhada foi embora, a ex-mulher Sim. dele foi embora. Aí o meu irmão começou a se envolver com esse povo. Aí nisso eu já comecei a brigar com ele, porque eu não gostava, né? Eu não gostava da família que ele se envolveu. Aí meu irmão já trabalhou num barracão de reciclagem. Aí o meu irmão, dizem que o meu irmão já começavam a mexer nas coisas dos outros. Eu não sei, porque eu não posso provar, eu não tenho, né, prova. Então, e falaram para mim que ele estava assaltando lá na rotatória. Aí eu cheguei nele e perguntei. Aí ele brigou comigo e foi morar com essas meninas, com essa mulher, né, com essa guria, né, no caso. Até Com a então família. em Curitiba. Sim. Tá. Aí ele começou a fazer coisa errada com o irmão dessa menina. Ah, entendi. E com o tal, diz que ele ficava com o tal do pirata. O pirata é o Rafael. O Rafael. Tá. Ele vivia com o Rafael. Ele com aquele outro menino que na hora da raiva que eu não lembro o nome deles. Pablo. Tá. O meu irmão sempre ficava com eles. Era fumando maconha, era no meio da rua, era tudo. Meu irmão sempre ficava com eles no meio da esquina. E o irmão da Ana Júlia? Sim. A senhora se lembra o nome dele? Tyson. Mas ele tinha um apelido? Neguinho. Neguinho. Quando a senhora fala que ele começou a fazer coisa errada com o irmão da Ana Júlia, além de fumar maconha, tinha mais alguma coisa? Ele cheirava pó. Cheirava cocaína. pó. Sim. Tá. E mais alguma coisa? Cometeu crime? Depois que ele faleceu, um monte de coisa vieram falar pra mim, entendeu? Que ele tava fumando pedra, que ele tava abusando de menininha. Eu não sei dizer se é verdade ou não. Entendi. Depois do defunto morto, né? Aí, sim, depois que ele faleceu, todo mundo veio falar um monte de coisa pra mim e eu não acredito. Tá. E aí, nessa época, ele estava morando com a tal de Ana Júlia. Sim. E aí, o que aconteceu para ele voltar a morar com você? Aí, no caso, falaram que eles bateram na família dessa Ana Júlia. No caso, mandaram ela embora da vila. E o meu irmão estava junto. Aí o meu irmão eles foram embora. Aí, do que uns 3 dias depois, a minha mãe me liga. Fia, o Alifer vai ficar aí na tua casa. Eu falei assim, tá bom.
E o meu marido falou, não, ele não vem. Porque eu acho que já estava acontecendo coisas e ele não queria falar para mim. Uhum. Aí eu falei assim, por que ele não vem? Ele vai vir sim, a casa é minha, ele vai ficar comigo sim. Eu trouxe meu irmão de novo para mim. E ficou lá na minha casa. Aí tá, deu esses tempos, daí meu irmão disse que tinha terminado com a tal da Ana Júlia. Ele ficou na minha casa, a Bianca arrumou um celularzinho para ele, velhinho, para ele conversar com o meu sobrinho pelo telefone. Aí o meu irmão, daí minha cunhada ligou para mim, Bia, tem como você emprestar a internet pro Alifer? O Isaac quer conversar com o Ali, né? Falei assim, então beleza, eu tenho internet que eu vou liberar para ele. Mas nisso meu irmão não estava conversando com ela. O meu irmão estava conversando com a Ana Júlia. Eu passei a internet pro meu irmão conversar com meu sobrinho, ele estava conversando com a Ana Júlia. Nesse mesmo tempo, a minha cunhada me ligou, Bia, o Ali tá em casa? Eu falei assim, tá. Ele tá aí? Eu falei assim, tá. Eu falei assim, ele tá conversando com você? Não. Eu falei, mas por que não? Então espera aí que eu já ligo para você de novo. E eu desliguei o telefone e fui lá falar com o meu irmão. Meu irmão estava deitado lá no colchão dele, conversando com quem? Com a Ana Júlia. Aí foi na hora que eu comecei a xingar ele, briguei, discuti com ele. Acho que foi no sábado. Eu briguei com ele, discutimos. Aí eu falei que eu não ia passar a internet para ele ficar conversando, desculpa os palavrão, né? Com vagabunda, com aquele tipo de pessoas. Falei assim, que ele não ia ficar conversando. Ele disse, para, a vida é minha. Aí foi na hora que nós começamos a discutir. Aí ele me empurrou, eu empurrei ele. E foi nessa que nós começamos a se dar. Aí foi Beatriz, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você sabe para onde que essa Ana Júlia e a família tinham ido embora? Falaram que iam para São Paulo, foram para São Paulo. Entendi. Continue. E aí? Aí, no caso, não era para São Paulo, não sei se é verdade, né? Tá. Aí eu briguei com ele, nisso que eu tava discutindo com ele, dando os tapas, eu pisei, eu não sei se eu pisei falso ou ele me empurrou, né? Na hora da raiva a gente não sabe. Eu caí da escada e eu julguei ele. Eu falei assim, você me empurrou da escada, você quer me matar? Aí, beleza. Ele ficou no canto dele e eu fiquei no meu quarto. Aí passou no outro dia, eu falei pro senhor Mar, eu vou pra casa da minha mãe. Deixa o alho, falei, eu vou pra casa da minha mãe. Foi no domingo de manhã. Entendi. Aí no domingo de manhã eu fui pra minha mãe e não voltei mais. Entendi. E aí você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei, eu acho que até quinta-feira. Quarta-feira. Foi na quinta. Eles me avisaram que o meu irmão tinha falecido na quinta de manhã. Entendi. Então você saiu de casa porque você tinha brigado com ele, estava com raiva, né? Senão, ele falou assim, ele falava bem assim pra mim, você tá me arrastando, você vai me arrastar. Eu não sabia por quê. Por quê? Eu não sei por que ele falava aquilo pra mim. Não era só pra mim que ele falava. Ele falava pra minha cunhada também, quando ele discutia. Vocês estão me arrastando. A gente não sabe por quê, até hoje, no caso. Aí eu peguei, fiquei na minha mãe, daí aconteceu o que aconteceu, e o seu Mar me ligou. Era 10, 11 horas da manhã. Vem aqui, uma coisa que teu irmão não fez em um ano, ele fez em 3 dias. E esse daí que eu não sei o que é. Você fala do que ele não fez em um ano, você fala de aprontar, esse tipo de coisa? Sim. E você sabe dizer o que ele estava aprontando? Roubando, né? Mas roubando... Roubaram a farmácia lá da rotatória. Que isso ele falou que roubou. Estava com certas pessoas. No caso, certas pessoas são os réus aqui presentes? Sim, são eles. Entendi. E aí? Aí, no caso, ele, como falou isso, eu fiquei meio assim. Aí, no caso, ele, como minha casa era um barracão de reciclagem, que foi os amigos, eles que alugaram, né? Da minha casa, do meu marido, falaram que o meu irmão estava roubando. O meu irmão tinha roubado uns fios de luz. Aí eu pergunto, qual meu irmão estava? Porque aonde que o pirata estava? A hora que pegaram o meu irmão. Aonde que o Pablo estava? A hora que pegaram o meu irmão. Quem que estava no portão? É isso que eu quero saber. Eu não sei. Entendi. Vamos então lá para o dia da morte do Alifer. Então você não estava em casa, você estava na casa da sua mãe, né? E aí o seu marido falou que ele estava aprontando muito.
Então, eu vou perguntar para você o seguinte, Beatriz, o que que você sabe a respeito da morte do seu irmão, do Aleph? O Ciomar ligou para mim e falou bem assim: você vem aqui que a turma da. Eu não sei falar o nome. RJ, alguma coisa assim. Ele falou: pegaram o teu irmão daqui da frente, daqui de casa. Entraram aqui e pegaram o seu irmão. Ah, eu lembro, no dia da audiência que eu falei assim, eram os agiotas. Isso daí. Ele falou para mim que Entendi. era essas. Eu lembro. Que era isso. Eu falei assim: se é isso, beleza, eu confiei nele. A única. Foi na minha. Que tocou a minha visão foi o dia da câmera. Foi a câmera que me viu, que eu vi, que eu me toquei. Entendi. Que até aí ele estava falando que foi a RJ. Até, lá, Entendi. até a hora que eu estava com os policial, tudo, eles estavam falando que ele estava falando que era o RJ. Entendi. E você tinha conhecimento se ele estava pegando dinheiro com a agiota? Até então, ele nunca tinha comentado esse tipo de história com você. Não. E você também não conhecia nenhum agiota? Não. A única coisa que eu sei que ele falava dava o nome do filho dele. Ele falava que ele se chamava Isaac. Não é Isaac o nome dele, era o Alifer. Entendi. O Ciomar falou que eles chegaram gritando. Não foi só uma vez que falaram que os piá passaram lá chamando ô Isaac, ô Isaac. Não foi a primeira vez. Mas eu falei assim, como Isaac? Não tem nenhuma pessoa chamada Isaac aqui? Aí depois que eu fiquei sabendo, que eles comentavam lá na vila, que o meu irmão era se chamava conhecido por como Isaac. Tá. Então vamos lá. O seu marido te liga e fala que pegaram o Aleph. Você volta para casa? Sim. Quando você volta para casa, é só quando você chega em casa que você tem conhecimento que, na verdade, o Aleph já estava morto? Sim. E como que você teve esse conhecimento, Beatriz? Eu cheguei em casa, o Ciomar estava no portão de casa. Falou, acharam um corpo no final, lá no Valetão, no final da rua. Eu peguei minha bicicleta e fui. Foi. Quando você chega lá no Valetão, quem que estava lá? Guarda municipal. Estava a guarda municipal. Sim. E você acaba vendo? Eu tentei, eles não deixaram. Não deixaram. Tá. Nisso você volta para casa, como que é? Não, eu fico lá até eles tirar o corpo do meu irmão de lá. Entendi. E depois você vai para onde? Para casa. Aí você vai para casa. Sim. Quanto... Vou com todos os policiais. E então, é isso que agora a gente quer saber, porque até então você estava achando que tinha sido agiota, né? E aí, nesse mesmo dia, você vai até a delegacia ou você vai depois? Vou depois. Você vai depois. Vou depois. Entendi. Quando é tomado o seu depoimento na delegacia, até então você acreditava na história de agiota. Sim. Aí é essa parte agora que eu preciso que você conte aqui para os jurados e para as juradas. O que que acontece na delegacia que aí você se dá conta, né? Como você disse, você tem a visão de que, na verdade, não seria agiota. As câmeras. As câmeras. A polícia te mostra as imagens das câmeras. Sim. E o que que você vê nas câmeras? Você fique bem tranquila, se precisar de uma água, respirar um pouquinho, tá bom? Eles faziam no meu irmão de cachorro. Eles faziam no meu irmão de cachorro. Que eu vi que o meu irmão estava amarrado. Foi aí que cai toda a ficha. E no vídeo, você reconhece as pessoas? Conheço. Porque é aí que você se dá conta que, na verdade, não era agiota, era pessoas conhecidas. Sim. E aí, o que que você fala para a polícia? Eu falo. Esse eu conheço. Esse é o Pablo. Esse é o Pirata, pelo apelido.
que eu conheci ele pelo pirata. Aham. E o outro rapaz eu não conhecia. Porque até lá, o pirata passou debaixo de uma câmera. Aí foi na hora que eu vi, ele estava com o pedaço do meu banquinho na mão, quebrado. O seu banquinho era do quê? De madeira, de Era de metal? De ferro. De ferro. Primeiro, então, ele passa sozinho. É isso. Não. O pirata passa de um lado. E o Pablo, com meu irmão, passa do outro lado. No mesmo tempo. Entendi. Juntos? Sim. Só um estava no outro lado, com meu irmão, e o outro estava do lado de cá. Eu só reconheci por causa do banquinho e da barra de ferro. Eu vi que era meu. Dona Beatriz, se a senhora não estiver se sentindo bem, a senhora fala, tá? Que a gente Não. pode interromper aqui. Não, vamos que eu quero. E aí, te bateu a contradição da história contada pelo Ciomar? Sim, na hora. Na hora. Na Ele hora. estava lá na delegacia com Sim, você? Sim. Eu que falei a hora que eu estava dando depoimento, eu falei, pode chamar aquele homem lá que ele sabe de tudo. Porque os amigos é dele. Eu apontei, eu falei, pode chamar ele lá. Que ele sabe de tudo. Porque se o pirata fez, o outro ele sabe quem que é. Porque eu não sabia. Até então você não conhecia o Pablo? Não, porque estava muito ruim a câmera. Entendi. Mas quando ele falando para mim, eu já me toquei com quem que meu irmão podia estar. Porque meu irmão sempre ficava com eles, no caso, né? Entendi. E aí, quando chama o Ciomar, o que ele fala? Não sei. Que até aquela hora eu estava lá em cima. Eu não estava com ele. Eles pegaram, a hora que eu falei que ele podia chamar ele lá, eles separaram eu e ele. Mas você chegou a confrontar ele? Ciomar. Tipo, Ciomar, por que você Sim. mentiu? Então, e aí eu queria saber o que ele fala pra você, então. Ele fala que ele não podia falar a verdade. Ele fala para mim. E ele te falou o motivo pelo qual ele não podia falar a verdade? Não, até hoje. Por isso que eu tô aguentando, porque eu quero saber de tudo. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, Beatriz. Ali onde você mora, tá? Você conhece o termo cagueta? Termo? Cagueta. Sim. O que é o cagueta? Cagueta é quando tá fazendo fofoca, falando... É o dedo duro. Sim, O isso. dedo duro. Isso. Tá. O que acontece ali onde você mora com pessoas caguetas? Eles matam, né? Matam. Entendi. Bom, então você não teve dúvida de quem você viu ali naquelas filmagens? Não. Beatriz, e você veio a saber depois o porquê que eles teriam matado o Alifer? Aí que eu não sei. Aí que tinha um monte de coisa. Porque falaram que o meu irmão tinha roubado fio de cobre. E falaram que o tal do Pablo tinha pegado meu irmão roubando uns fios. E disse que foi nessa hora que chamaram o pirata. Aí que eles descontraduziram tudo. Porque o Ciomar fala que estava dormindo em casa. E o Ciomar fala que eles foram lá chamar o Ciomar em casa. Mas como que eles foram chamar o Ciomar em casa, sabendo que eles já estavam com o meu irmão na mão, nos braços, entendeu? Como que foram chamar? Então, mas seu irmão não estava dormindo em casa também? Eles falam que sim, mas eu não sei. Meu irmão estava de tênis. Na câmera. Como que meu irmão ia dormir de tênis na câmera? De tênis na cama. Na mesma hora que eles estão batendo no meu irmão aparece de tênis. Se ele estivesse dormindo, ele estava descalço. Entendi. Então, meu irmão estava na rua, fazendo coisa errada com eles, ou eles estavam roubando junto lá no terreno, o tal do
Pablo tava Pablo. roubando junto com o meu irmão lá no terreno. E o pirata pegou, falou: não, ô pirata, ó aqui, ó. O ratão tá aqui. Porque de certo. Porque o meu irmão não ia fazer sozinho. Sim. Porque sempre tem que ter um pra olhar, não tem? Pra roubar coisa do outro, de outra pessoa. E quem que é ratão? Pegar as coisas dos outros, não é? Ah, tá. Mexer nas coisas dos outros. Entendi. Achei que tinha uma outra pessoa. Não. Entendi. Ratão, você Ra- fala no sentido de apontar a pessoa como um rato mesmo. Sim, aham. Entendi. É isso que eles falam, né? Ratão é quando você mexe nas Aham. coisas dos outros. Uhum, entendi. E aí, depois que na delegacia você vê as filmagens, descobre e tal, você chegou a ter contato com o pirata, o Rafael e o Pablo? O dia que eu. Até no dia da audiência, ele o pirata ficava na frente da minha casa ainda. Enquanto eu não sabia de nada, ele estava dando de amigo. Ia lá na porta da minha casa, conversava, falava que não tinha nada a ver, que não sabia de nada. Depois que eu soube disso, eu mostrei e falei, ó, esse mora aqui, esse fica aqui, esse fica aqui. Porque eles se estavam fazendo de amigo Uhum, para mim. uhum. E depois disso, né, você reconhece, né, você inclusive aponta e tudo. Você chegou a ter algum tipo de problema assim, Beatriz, ser ameaçada, intimidada? Intimidada, falar assim. Ah, Intimidada. você sabe ou você quer contar como que foi isso? As pessoas ficam olhando de cara feia, as pessoas ficam falando que coragem. Ainda tem coragem? Porque eu denunciei e continuei no lugar e olhando para todo mundo, porque eu não estava nem aí. Porque, igual eu falei, eu quero minha justiça. Sim. Eu não coloquei ninguém lá dentro em vão. Eles estão lá porque eles devem. Sim. Aí, umas pessoas, o povo lá da rua, né, no caso, os amigos deles, ficam olhando de cara feia para mim, mas eu não tô nem aí. Aham. Eles ficam falando, ai, que coragem. Nossa, essa tem coragem. Uhum. Só porque eu denunciei e continuei na casa. Agora, depois de hoje, já não vou poder mais, no caso. Você acha que você não vai mais poder continuar lá na Não. região? A partir de hoje, não. E você tem ideia, assim, do que fazer? Vou ficar com a minha mãe. Vou ficar com a minha família. A única pessoa que tem que me acudir é eles. Você tem filhos, Beatriz? Graças a Deus, não. E até a minha família ficou contra mim, no caso, sabe? Da morte do meu irmão. Por que que ficaram contra você? Porque falaram que eu tenho parte na morte, que eu sabia de tudo. Só porque eu tô com o Ciomar até hoje para me saber de tudo. Eu me abro com a minha cunhada. Eu falo, cunhada, eu vou ficar lá. Eu tô passando necessidade, eu tô passando fome, não tem comida, não tem nada dentro da minha casa. Me abro com a minha cunhada. Falei, eu vou continuar passando necessidade porque eu quero saber de tudo a verdade. Porque se eu se separasse do Ciomar, ele não ia vir. Ele ia fugir. E eu falei para ele, eu quero a justiça. Uhum. Porque ele queria terminar comigo. Uhum. Eu falei, não, não vou. Não quero. Eu vou bater de frente com todo mundo. Mas não é porque eu quero. Eu queria justiça. Sim. Porque até minha família ficar contra mim por causa dele, Uhum. ele sabia de tudo, eu não sabia. Nem na casa eu estava. Só para finalizar, Beatriz, esse caso ele está comigo desde o início, tá? Então, assim, o processo ele corre contra o Pablo e o Rafael. Eles são os acusados pela morte do seu irmão. Ok. Eu não vou dizer aqui para a senhora, já que, né, a senhora falou que veio aqui hoje para saber, tá? Até esse presente momento. Pode ser que daqui para frente tudo mude, tá? Ok. Mas até esse presente momento, falar para a senhora enquanto Ministério Público. Não há nos autos nada assim, digamos, de elementos, provas que indique participação do Ciomar nesse homicídio. Tá? Uhum. Se houvesse, você pode ter certeza, ele estaria respondendo a processo, tanto quanto o Rafael e o Pablo.
Mas, como eu disse para a senhora, pode ser que tudo mude, apareça novas provas, né, outras coisas. Mas, até o presente momento, que indique participação em homicídio, não. O Silmar pode ter feito outras coisas, mas no homicídio do Alifer, não. Tá? E eu te falo isso como a promotora de justiça que está com esse caso desde o começo. Tá bem? Tá bom. Obrigada. Então, é só para dar um pouco de paz para o seu coração, tá? Que eu vejo que a senhora, na outra audiência, a senhora também ficou bem nervosa, falou bastante sobre isso, da senhora querer saber a verdade e tal. Mas eu digo para a senhora, como promotora de justiça, se tivesse qualquer tipo de mínimo indício que justificasse uma denúncia contra o Silmar, ele estaria junto. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Tirou um Então, peso da é o minha que eu frente. digo, mas é até o presente momento. Né? Como o Band de Notícias, em 2 minutos tudo pode mudar. Tá bom. Tá bom? Mas fica aqui essa informação, eu me sinto até na obrigação, enquanto promotora de justiça, de passar a informação para a família da vítima. Tá bom. Tá bem? Uhum. Da minha parte, é o suficiente. Precisava só que a senhora dissesse aqui realmente o que a senhora sabe, o que a senhora viveu e tudo mais. E agradeço mais uma vez a senhora ter vindo aqui. Tá bom? Excelência, devolvo a palavra. Muito obrigado, por gentileza, defesa. Obrigado, excelência. Primeiramente, bom dia, Beatriz. Bom dia. A gente está aqui para fazer a defesa dos 2 acusados, então a nossa função é esclarecer os fatos, fazer algumas perguntas. Se a senhora não se sentir confortável, fique à vontade para não responder. Tá? Ok. A senhora comentou que o seu irmão teria ido morar contigo por qual motivo mesmo? É confusões. Confusões anteriores dele. Sim, aham. Tá. Porque há no processo uma informação de que ele teria sido jurado de morte no outro endereço que ele morava. Isso a senhora tem conhecimento ou não? Que eu saiba, não. Não sei te dizer isso daí. Tá, perfeito. Aí quando o seu irmão foi morar contigo, o Silmar, ele de alguma forma se opôs a isso ou ele concordou de imediato? Na primeira vez que eles foram morar comigo, sim. Ele não falou nada. Mas na segunda vez que o meu irmão foi embora e com a Ana Júlia e voltou, aí ele não queria. Mas daí eu bati no pé e falei que meu irmão ia ficar comigo, sim. Perfeito. A senhora comentou que teve um episódio de uma discussão mais acalorada com o teu irmão, em que a senhora não sabe se ele te empurrou da escada ou se a senhora tropeçou. Naquele episódio, a senhora se recorda se ele esboçou alguma reação, tipo, me desculpe, minha irmã, enfim, alguma coisa do tipo? A senhora se recorda que reação ele esboçou? Eu não sei te dizer porque a gente estava tudo nervoso no caso, né? Tá. Mas a gente não era de ficar brigando, no caso. Tá, perfeito. Outra questão aqui que ficou um pouco difícil de compreender para a defesa foi quando a senhora mencionou que alguém teria batido na família da Ana Júlia ou expulsado a família da Ana Júlia. Quem que seria essa pessoa ou esse Esse grupo? povo aí, ó. Tá. O teu irmão teve alguma participação nisso? Meu irmão morava com ela. E ele também foi expulso ou ele... Foram todo mundo expulso. Perfeito. A senhora também mencionou que o teu irmão sempre falava que a senhora, de alguma forma, arrastava ele, a família arrastava. O que significa arrastar? Só para passar para os jurados. Fica brigando no meio da... Fica brigando, xingando, falando coisas pesadas, no caso, né? Um xingando o outro de coisas pesadas, falando... como que eu posso dizer para você? Assim, falando coisas pesadas. Você roubou ali, você roubou minhas coisas. Porque ele mexia nas minhas coisas. Ele pegou as minhas coisas. Meu carrinho ele vendeu, mas era meu. Aí foi na hora que eu falei para ele, foi no caso, você pegou meu carrinho e vendeu? Dele, então você está falando que eu estou roubando, você está me arrastando? É coisa assim, entendeu? Entendi. É até importante a senhora ter mencionado isso. Tem no processo alguns áudios que foram extraídos do celular dele. E tem um áudio da tua mãe mencionando que ele teria, em tese, furtado um botijão dela para vender. A senhora se recorda desse episódio? O botijão estava na minha casa.
A minha mãe deixou para nós, no caso, para mim e para ele, mas era dele, minha mãe tinha dado para ele. Aí minha mãe falou assim: pega para você. Aí a hora que eu fui pegar, ele já tinha vendido. Então, era dele, no caso, não era meu. Minha mãe tinha dado para nós. Então, ela xingando ele de alguma forma, ela estava errada. Sim, sim. Perfeito. E a senhora nunca presenciou o seu irmão fazendo nada de errado, só de ouvir dizer. Sim, só ouvi dizer. Ah, uma coisa importante, dona Beatriz. A senhora morava naquela casa que tinha o reciclável na frente. Sim, Esse reciclável, o senhor Mar falou um pouco antes no interrogatório na delegacia, de que esse reciclável seria, em tese, gerenciado pelo Pablo. Era isso mesmo? Sim. Era gerenciado pelo Pablo. sim, que daí eu fui para casa da minha mãe, aí ele alugou o barracão para ele. E esse aluguel era direto com a senhora? Não, era direto com o seu Mar. Tá. Então o Pablo que administrava ali. Sim, Seu irmão chegou a trabalhar naquele local? eu não sei te dizer. Meu irmão mais ficava com eles do que... Então, eu não sei se meu irmão estava trabalhando ou meu irmão só estava à toa com eles, eu não sei. Da minha parte, antes de passar para o Dr. Felipe perguntar sobre as filmagens, a senhora mencionou que a sua família sempre falava que, sempre te questionava que, em tese, a senhora sabia de tudo. Sabia de tudo o quê? De tudo que aconteceu. De tudo que aconteceu? Sim, Naquele dia? desde o começo. Desde o começo. De toda a confusão, de tudo que aconteceu com meu irmão, de tudo que meu irmão aprontava, de tudo que meu irmão andava com eles. Porque meu irmão morava comigo, minha família pensa que, de tudo que meu irmão morava comigo, eles pensam que eu sabia de tudo que ele fazia. Mas não era assim. Entendi. Seu esposo, no momento do processo, mencionou que, em tese, ele, numa primeira vez que o seu irmão teria furtado cabos do Pablo, ele teria utilizado o nome dele, que ele tinha ali de respeito, vamos dizer assim, para ninguém fazer nada com seu irmão. Com meu irmão. Isso aconteceu mesmo? Sim. Passa a palavra para o Dr. Felipe. Bom dia, Bom dia. meu nome é Felipe, eu estou na defesa. Eu queria perguntar para a senhora, antes da gente terminar, é bem objetivo, sobre o dia que a senhora foi à delegacia, que a senhora viu o vídeo. Sim. Eu gostaria de saber como que foi essa apresentação do vídeo para a senhora. Se a senhora se lembra o que foi dito antes de mostrar o vídeo, o que os policiais falaram. Eles pegaram e falaram bem assim pra mim, eu acho. Eles comentaram só que tinha câmera, tinha vídeos. Eu falei assim, mas da onde? Aí, no caso, eles falaram assim, tem esse daqui. Você conhece algum dessas pessoas? Aí foi na hora que eu reconheci. E as pessoas que a senhora reconheceu no vídeo, a senhora já conhecia anteriormente. Sim, A senhora disse que já sabia que eles andavam com o seu irmão também. sim. Eles ficavam no portão da minha casa, né? Ah, eles ficavam ali sempre com a Sim, senhora. sim. Uhum. Era fumando, estavam tudo ali. Certo. Era o que continha, Excelência, a defesa devolve a palavra. Obrigado, senhores jurados. Quanto a não. A pergunta do jurado para a senhora, quanto a não poder morar mais no lugar, a senhora sabe dizer se o local é dominado por alguma facção criminosa, se os réus fazem parte de alguma ou somente praticam roubos ao acaso, quando bem entendem? Lá no bairro, esse bairro que a senhora estava falando que mora, que vai ter que mudar agora, esse bairro é dominado por alguma facção criminosa? Eu não sei te dizer. As pessoas, né? O jeito das pessoas andar, eu acho que sim. Mas que eu sei te dizer, não. Os réus mexem com droga? Sim. Eles fazem parte de facção criminosa? Não sei te dizer. Eles são disciplina na facção criminosa? Não sei te dizer também. Certo. A senhora sabe dizer se eles cometem roubo por acaso ou estão envolvidos com alguma coisa a mais? Eu acho que é só com roubo. Se eu não me engano. Eu não sei te dizer o que passa com esse povo, né? No caso. Entendi. Tá bom, muito obrigado, viu? Mais alguma pergunta? Obrigado. Para aqui a nosso julgamento.
Gostaria de cumprimentar o Dr. Carlos Eduardo Ferrari. Doutor, obrigado pela tua presença. Seja bem-vindo ao nosso tribunal. A presença do senhor aqui é muito importante, uma vez que, para que os jurados possam entender, o senhor seria médico legista. Eu sou médico legista lotado no IML de Curitiba. IML de Curitiba. O senhor teria sido a pessoa responsável por lavrar o laudo de necrópsia? Sim, Certo. laudo de necrópsia do número SML 710 de 2023. Pois não, doutor. O que vai acontecer? Meu nome é Leonardo, sou o juiz que vai conduzir a audiência. Sim, senhor doutor. Eu vou passar diretamente, então, a palavra ao Ministério Público. A doutora Roberta fará perguntas para o senhor. Na sequência, os advogados que ali se encontram. Caso haja necessidade, doutor, jurados e as juradas são os responsáveis pelo julgamento. Mais uma vez, agradecendo aqui a presença do senhor, tenho que compromissá-lo, como o senhor sabe, e vou passar diretamente a palavra ao Ministério Público. O senhor aceita uma água, doutor? Não, obrigado, doutor Leonardo, obrigado. Pois não, muito obrigado. Por gentileza, Ministério Público. Obrigada, Excelência. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo bem, tudo bem. Bom início de ano de 2025 para a gente, né? Para vocês também. O trabalho do senhor tem aqui ligação direta com o nosso trabalho. E sempre costumo também dizer que as necropsias do senhor são necropsias diferenciadas. E esse é o motivo de eu ter chamado, do Ministério Público ter chamado o senhor aqui. Não sei se o senhor vai se recordar, na audiência de instrução que fizemos a respeito desse caso, que eu tinha falado para o senhor, tinha explicado para o senhor, porque não é comum nós trazermos médicos legistas, porque geralmente o laudo já consta no processo. Mas porque esse laudo em especial, ali na conclusão, né, caso os jurados e juradas queiram acompanhar, ou pelo movimento 14.17 ou pela página 75, tá? A conclusão desse caso específico diz que a morte foi produzida, a morte da vítima, do Alifer, foi produzida por agressão física e asfixia mecânica por afogamento. E o senhor é legista há muitos anos, sabe, né, que a questão da morte pela asfixia traria um elemento diferente de uma morte por agressão física. Então, eu só vou pedir, bem rapidamente, então eu também não quero tomar muito tempo do senhor, para que o senhor explique aqui para os jurados e para as juradas o que é esse caso e o porquê que fez constar agressão física e asfixia mecânica por afogamento. Então vamos lá, doutora. Então o que acontece? A maioria dos meus laudos não existe discussão. Sim. Esse caso em específico é um caso diferente. Por quê? Por que eu tenho que discutir com vocês? Porque esse caso tem alguns elementos qualificantes no homicídio que precisam ser descritos separados. Sim. Primeiro, esse corpo foi encontrado dentro de um rio, no sítio cercado, com os punhos amarrados pela frente do corpo com um fio de luz com tomada. O exame do corpo em si, ele tinha a pele anserina, era um corpo submerso em água, cadáver com maceração palmo-plantar, especificamente de quem é submerso em água. O cadáver estava com as mãos amarradas na frente do corpo com um fio de luz com tomada. E ele tinha múltiplos ferimentos corto-contundentes em crânio e face, entre 2 e 5 centímetros, provavelmente por um instrumento corto-contundente. Tinha múltiplos hematomas no tórax e no abdômen, tinha hematomas no lábio superior e inferior da boca, ou seja, ele tinha sido espancado, e tinha escoriações abrasivas nas costas e na região sacrocoxia. Provavelmente ele foi arrastado. Praticada o exame necroscópico em si, Sim. ele já tinha 2 elementos de morte. Ele tinha uma fratura craniana grande, de 17 centímetros, temporoparietal esquerda de traço linear. Ele tinha uma hemorragia cerebral difusa, tá? Que foi provavelmente produzida pela fratura craniana na agressão física.
Aí vem uma outra situação. Acontece que se ele tivesse morrido da agressão física, ele não teria tido o afogamento. Ou seja, antes dele morrer na agressão física, ele morreu afogado. Porque o corte do parênquima pulmonar dele mostrou cogumelo de espuma serossanguinolenta, o que é um enfisema de Pautaf, uma característica de alguém que estava respirando quando sofreu o afogamento. Tá. Na discussão, eu procuro deixar claro que a vítima sofreu agressões físicas múltiplas que levaram a uma fratura craniana, uma hemorragia cerebral difusa. Se este corpo, a gente não pode dizer se ele teria ido a óbito das lesões cerebrais, provavelmente sim, mas ele foi a óbito secundariamente vítima do afogamento. Tá? Na minha opinião, doutora, ele tem 3 elementos a ser considerados nessa necrópsia. O primeiro deles é que quando ele foi agredido ou quando ele foi jogado no rio, ele estava imobilizado. Ele estava com as mãos amarradas. Segundo, ele sofreu uma agressão física múltipla. Terceiro, ele foi jogado no rio ainda com vida, tanto que ele morreu vítima de afogamento. Tá? Então, na verdade, ele teria o 4º item no laudo, como sim, pela asfixia. Mas a senhora tem que considerar também a agressão física. Tá ok? Então, ele, na verdade, a forma mais correta de eu lhe dizer isso é como está na discussão do laudo. Sim. Ele foi vítima de agressões físicas múltiplas, com fratura craniana, hemorragia cerebral difusa, secundária, provavelmente é um instrumento corto contundente, e jogado no rio para posterior morte por afogamento. Doutor, pegando agora dos elementos aqui do relato do senhor, instrumentos corto-contundentes. Martelo seria um exemplo? Martelo, doutora, marreta, cabo de martelo, doutora, cabo de vassoura, cano, qualquer instrumento que corta e contunde ao mesmo tempo. Para falar num português mais simples, jurados e juradas, o contunde é? É que, na verdade, o ferimento corto contundente, ele tem o corte, mas os bordos são contusos. Por isso que ele se chama corte contundente. O instrumento produzido, por exemplo, com uma faca, ele é inciso. Ele é cortante, mas não é contundente. Você tem que ter uma coisa que, ao mesmo tempo, contunda e corte para ser corte contundente. Tá. Doutor, a respeito dessa fratura craniana, né, com a hemorragia cerebral, isso sugere, tá, em termos médicos, isso sugere que após essas agressões ele pode ter entrado num estado de coma, desacordado? Sim, todo trauma crânioencefálico, dependendo do grau e da velocidade da hemorragia cerebral adjacente ao trauma, a pessoa pode entrar em coma e pode permanecer em coma por um grau variável da injúria tecidual do cérebro. Sim. E aí a minha última pergunta, doutor, porque aí o afogamento, ele geraria uma morte causada por asfixia, certo? Certo. Tá. Asfixia, inclusive está aqui no laudo do senhor, seria considerado um meio insidioso ou cruel. Então vamos lá. O 4º item, ele contempla tudo isso. Sim. Você tem a asfixia, Sim. ou outro meio insidioso ou cruel. Contempla sim, o 4º item contempla. Bem como o 4º item contemplaria toda a discussão deste laudo. Sim. Desde a imobilização, porque se ele fosse jogado no rio sem estar com as mãos amarradas na frente,
por um fio de luz, a gente também não sabe como é que seria a recuperação do afogamento. Sim. Tá? Também a gente não tem como dizer qual é o grau de coma ou qual é o grau de concussão cerebral Sim. que prejudicaria ele de reverter um quadro de afogamento. Sim. Tá? Então, o quarto item, ele contemplaria tudo isso. Tudo isso. Asfixia, meio insidioso, meio cruel. Então, tá bom. Doutor, essas eram as questões que o Ministério Público gostaria aqui de esclarecer para os jurados e para as juradas. Então, para não tomar mais o tempo do senhor, agradeço mais uma vez o senhor ter comparecido, assim como o senhor sempre comparece quando é chamado, e devolvo a palavra, excelência. Muito obrigado, doutora, por gentileza da defesa. Obrigado, excelência. Boa tarde, doutor. Boa tarde, boa Primeiro, tarde. assim como o Ministério Público, a gente agradece muito o doutor ter vindo, disponibilizado o tempo. A defesa também vai ser muito sucinta para não tomar o tempo do doutor. Nós temos duas questões, dois esclarecimentos, na verdade. O primeiro ponto que a gente queria comentar, o senhor comentou que teria lesões que indicariam que a vítima teria sido arrastada. Na verdade, essas escoriações abrasivas nas costas, doutor, são lesões que são produzidas por abrasão. Neste local anatômico, habitualmente a pessoa é arrastada. Você pode ter duas situações, doutor. Ou o senhor é arrastado desta forma por uma via anterógrada, ou seja, eu puxo o senhor pelos dois punhos no meu sentido. Ou pode ser o contrário, doutor. Eu posso puxar o senhor contralateralmente pelo outro lado, dos pés no sentido contralateral. Habitualmente, doutor, essas lesões são observadas no arrastamento. Apenas para aclarar ali uma outra. O doutor falou que, decorrente das hemorragias, das lesões cranianas, seriam compatíveis com provável inconsciência ou coma. É isso? Doutor, é assim, vamos lá. Vamos supor, doutor, que o senhor não acreditasse, desculpe, não sei se o termo é esse, vamos supor que quando ele foi jogado ao rio, se inferisse que ele já estaria em óbito. Não foi o que aconteceu com ele. Quando ele foi jogado ao rio, ele estava respirando tanto, doutor, que ele conseguiu respirar para dentro do pulmão água. O que caracteriza, doutor, o enfisema aquoso de Pautaf. Então, doutor, ele estava respirando quando ele foi jogado ao rio. Doutor, se ele não manifestou esta, como é que eu vou lhe explicar, esse estado de aversão à água, isso pode ter sido dado por dois motivos. Ou quando ele foi agredido, doutor, ele já estava num coma grau 1, ou a segunda opção, doutor, é que pela agressão física ele estava num estado de subconsciência. Estado do quê, perdão? De subconsciência. Subconsciência. Doutor, ele não estava na sua total repressão neurológica. Pois é, doutor. Doutor, Pois não. bom dia, tudo bem? Me chamo Bom dia, Lucas. bom dia, bom dia. Só para os jurados compreenderem, a defesa também, o doutor comentou que ele poderia ou estar com um coma grau 1 ou em estado subconsciente. Isso. Esses dois estados, de uma forma para um leigo compreender, é possível visualizar, compreender de uma forma, como que eu posso dizer? Veja bem, doutor, o senhor ele foi vítima de múltiplas agressões na cabeça. Tá. Certo? Foi vítima de muitas agressões na cabeça. Por esse fato, você faz um pouco de edema em todas as partes moles do rosto. Então você fica com hematoma no lábio superior, no lábio inferior, você fica com hematomas em todo o rosto e no crânio. Dentro da cabeça, doutor, acontece a mesma coisa. O cérebro incha, com uma diferença. Quando a gente bate a maçã do rosto incha. O cérebro, quando incha, ele bate no osso. E isso determina estado de perda de algum grau de consciência ou lesão cerebral hipóxica. Tá. Então, assim, bem objetivo.
Seria compreensível, em algum grau, seja no grau 1 de coma, ou seja no estado subconsciente, perceber que ele estaria vivo? Poderia, Visualmente? poderia. Ele poderia manifestar, ele poderia até manifestar uma expansão respiratória normal. Poderia. Porque logo que ele entrou na água, ele respirou a água com certeza. Tem mais, Excelência? Pois não, doutor, eu vou pedir a gentileza para o senhor, só para que os jurados possam entender tudo que a gente falou. O laudo do senhor traz tudo, laudo perfeito. Mas vou pedir licença à família, vou mostrar as fotos bem pesadas aqui do laudo do local de morte. Vai ter aqui a pessoa da Aleph, caso queiram se retirar, fiquem à vontade, tá bom? Mas eu preciso passar para os jurados entenderem. Essas lesões trazidas aqui no laudo, só para mostrar na foto, para que eles possam entender tudo isso que a gente diz. Então, ali, ó, desce lá, sobe lá, fazendo favor. Aqui foi o local dos fatos. Pode descer, pode subir. Aqui o local em que o corpo teria sido encontrado. Pode descer. Ali o local, ok, vamos descer. Ali onde estaria o corpo submerso. Vamos lá. Tá vendo lá? Tá vendo, jurados? Estão acompanhando? Tá o local em que o corpo foi encontrado. Pode subir. Então, esse é o rapaz. Vamos colocar a foto ali. Pode subir. Aqui. Então, vamos lá. O que seria aqui, para os jurados entenderem, doutor, que a gente leu aqui, fratura temporoparietal esquerda, traço linear com 17 centímetros. Onde que podemos ver isso na foto? Isso, na verdade, o senhor iria ver do outro lado, à esquerda, quando rebatesse o couro cabeludo. Essa é uma fratura na tábua óssea do crânio, doutor. Lá em cima. Isso. Onde que está a seta ali. Isso mesmo. Exatamente. Isso mesmo, doutor. Então, aqui temos aqui, ó, hemorragia cerebral difusa na agressão com fratura craniana, hemorragia cerebral difusa secundária com instrumento contundente. Também diz respeito à fratura anterior, né? Essa que a gente está mostrando. A fratura anterior. E os ferimentos corto-contusos descritos no laudo são esses aqui, doutor. Esse e o outro. Isso são corto-contusos. São. Ali, ó, tem um aqui, outro ali, 3, 4, 5, 6 nessa foto de frente. Isso mesmo. Certo. Esses ferimentos, doutor. Então vamos descendo ali para a próxima. Aí que o senhor disse, então, que ele estaria amarrado aqui no laudo. Isso. Seria essa situação, né? Pode descer. As diversas lesões corto-contundentes, né? Isso. E ali que eu gostaria que o senhor explicasse, na fotografia 9, quando o senhor disse a respeito àquela abrasão... Escoriação abrasiva. Isso mesmo, doutor. Essa seria a escoriação, então, para os jurados entenderem? Isso. Do arrastamento, doutor. Arrastamento. Isso mesmo, doutor. Certo. E dali vamos descendo. Aí está o corpo amarrado, vamos descendo. Pode descer. Aí o córrego. Ali, isso que eu queria saber. Porque, desce lá de baixo, lá, fazendo favor. Mais duas. Mais uma. Eu vou mostrar isso tudo, mas pode descer até o... Pode descendo. Desce mais. Ali. Lá, naquela primeira setinha, é a residência dele. Ele começou apanhando ali. Tá. E o córrego é ali no outro. Tá. Então, pelas marcas, ele teria sido arrastado. Sim. Todo esse trajeto. Sim. Então vamos subir agora. Aqui, ó, pode ir mostrando ali. Olha lá, essas seriam as marcas. Pode ser, doutor. Exatamente. É uma mancha serossanguinolenta. Sim. Porque o laudo traz que isso seriam marcas de ter sido arrastado. De arrastamento. Sim. Então sim. ele se arrasta daquele ponto amarelo até o outro, com essas marcas que poderia caracterizar e sugerir aquela marca. A lesão por arrastamento. Lesão Isso por mesmo, arrastamento. Certo. Vamos descendo ali. Pode descer, põe no quarto ali. É a casa dele. Ali. Isso são manchas de sangue na parede? Sim. Ali, ó, mancha de sangue, pode descer. Olha lá, mancha de sangue pela casa inteira. Essas manchas de sangue poderiam ser compatíveis com as lesões corto-contundentes? Sim, doutor. Sim, seria o sangramento decorrente das lesões corto-contundentes do meritíssimo. Sim.
decorrentes de martelo, pedaço de ferro. Sim, sim, sim. É porque o laudo interpretado junto com o laudo de necrópsia e os fatos fazem com que os jurados possam compreender o cenário e, a partir daí, avaliar com mais cautela o que vai ser trazido pelas partes, tá bom? Porque como a gente tratou do laudo, colocamos palavras aqui técnicas para que eles... Sim. Eu quis dar os dois mecanismos da imagem com a, Sim, com a, sim. com a informação. Bom, os senhores jurados, alguma pergunta para o doutor? Isso aqui é muito importante. Doutor, quando o senhor pega um corpo, por exemplo, acaba de entrar em óbito, quais são os primeiros sinais de dilatação da pupila, esfriamento do corpo? Quais são os primeiros sinais que podemos caracterizar que aquele corpo entrou em óbito? Então, Depois as manchas então vamos lá. Existem 3 diagnósticos de morte. O mais difícil e o pior de fazer é o imediato. Tanto que o senhor vê aqui as pessoas que são transferidas para necrotério chegam lá, estão vivas. Por quê? Porque existem pessoas abaixo dos 50 quilos, crianças abaixo dos 2 anos, e pessoas muito debilitadas, acamadas durante muito tempo. A incursão ventilatória dessas pessoas pela debilidade orgânica são muito pouco perceptíveis. E muitas vezes você pode até errar o diagnóstico de morte. A pessoa foi dada como morta, a pessoa não está morta. Neste diagnóstico tem algumas coisas que você tem que fazer. Primeiro, você tem que colocar um espelhinho embaixo da asa do nariz. Se o espelhinho turvar, é porque ela está viva. Mas eu continuo na dúvida, não tenho espelho. Tem que fazer exame elétrico. Que é um exame elétrico. Faz um eletrocardiograma para determinar se o indivíduo tem atividade elétrica no tórax. A partir do segundo exemplo que eu vou dar, que são esses casos que a gente vê muito aqui. O indivíduo é agredido, o indivíduo é espancado em via pública, e ele é arrastado e é desovado num outro lugar que não coincidiu com o local em que ele foi agredido. Aí existe uma dúvida, mas espera aí, ele morreu aonde ele foi espancado ou ele morreu aonde ele foi conduzido? Inúmeras vezes ele morreu no local para onde ele foi conduzido, o local da desova. Muitas vezes você tem que, por exemplo, quando além do indivíduo ser considerado morto e não estava morto, você levou ele para um outro local e tocou fogo nele, hoje a gente dosa monóxido de carbono no sangue, porque às vezes não é incomum que você encontre o indivíduo ainda vivo quando iniciou o processo da queimadura por combustível, por solvente, o que se utilizou. E o terceiro critério, que é um critério que muitas vezes a gente vê, é no indivíduo que tem traumatismo craniano, o que acontece muito fora a atividade criminal, doador de órgãos e sistemas. O indivíduo, ele doa os órgãos, tem morte cerebral, você desliga o respirador. Tem pessoas que ficam 2 horas e 45, 3 horas respirando. Isso não é incomum. Assim como tem pessoas, doutor, que apanham, que são agredidas na cabeça, no crânio, que ficam 3 horas respirando. Isso não é incomum. Pode acontecer. Então depende muito, doutor, do tipo da injúria, do tempo da agressão. Lembrando sempre, doutor, que quando o senhor sangue no chão, é uma reação vital positiva. Quando o indivíduo foi translocado naquele arrastamento, ele estava vivo. É mais um elemento que o senhor tem que ficar atento. Embora eu já discuti aqui uma vez com um perito criminal, com um outro médico legista, a lesão por arrastamento, se o senhor tiver uma fotografia que comprove o arrastamento, é uma reação vital positiva, o senhor não precisa levar nada para o microscópio. Isso é uma lesão
Porque se o indivíduo não sangrasse, ele não mancharia o chão. Então, são critérios de que o indivíduo estava vivo quando ele foi. Terminou o arrastamento. Entendeu? São coisas que a traumatologia crânioencefálica, principalmente no jovem, o indivíduo às vezes pode ter uma fratura, uma hemorragia, hematoma subdural, e o indivíduo está respirando, às vezes até 3h30, 4 horas após o trauma, sem socorro e a óbito muito tempo depois. Entendi. No caso do afogamento, a pergunta do jurado, quanto tempo uma pessoa demora para morrer ou começar a perder as funções vitais quando é inconsciente em um afogamento? Depende de 4 fatores. Primeiro fator, idade. Quanto mais jovem for o corpo e quanto mais próximo ele tiver o peso da altura, ele dura de 3 minutos e meio a 7 minutos para morrer. Terceiro, obesos, idosos, traumas associados. Você tem outros traumas que concorreram junto com o afogamento. Isso pode fazer com que o indivíduo dure de 3 minutos e meio a 7. Mas todos os fenômenos abióticos no afogado se encerram aos 7 minutos e 1 segundo. Daí não adianta mais o senhor reanimar. Entendeu? Entenderam, senhor jurado? Mais alguma pergunta? Marili? Tudo bem, Oi. senhora Marili? Tô bem, graças a Deus. Senhora Marili, meu nome é Leonardo, tá bom? Eu sou o juiz que vai conduzir o julgamento. A senhora seja bem-vinda, tá? A senhora é mãe do Alepher, né? Isso. Senhora Marili, a senhora foi chamada aqui hoje para nos ajudar a entender o que aconteceu com o Alepher, tá bom? Tá bom. O que vai acontecer aqui hoje? Os advogados que estão ali, que chamaram a senhora, eles vão começar as perguntas para a senhora, tá? Tá bom. Depois a promotora de justiça e os jurados que ali estão. Tá. Peço a gentileza que a senhora responda aquilo que for perguntado, tá? Tá bom. Aham. Muito obrigado. Por gentileza, passa a palavra à defesa. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, a gente quer externar nossos sentimentos. Está aqui representando os acusados, mas na posição de garantir que os fatos sejam melhor esclarecidos para os jurados, tá bom? Obrigada. Da parte da defesa, é apenas uma pergunta. No processo, consta um áudio que foi extraído do celular do seu filho, em que a senhora, de alguma forma, ali estava cobrando ele por um possível furto de botijão, de algumas peças da senhora. Isso realmente aconteceu ou foi num contexto acalorado? A senhora se recorda disso? Não, eu nunca falei isso. Não. Tá. A senhora teve conhecimento de como se deu a morte do Aleph? Não, porque ele morou um bom tempo comigo, até a mulher dele ganhar neném. Daí ele foi morar com a irmã. Daí eu subi na minha casa. Eu estava no posto de saúde com meu neto. Então eu não sei como que aconteceu, eu não sei por que aconteceu. A senhora já tinha ouvido falar dos acusados, do Pirata e do Pablo ali? Não, nem conheço esses meninos. Eu também não conhecia os meninos. Não, nunca vi esses meninos. Então a gente agradece de novo a senhora ter vindo. E era para esclarecer se a senhora sabia ali dos fatos. E é isso, senhor. Bom, testemunha sigilosa, meu nome é Leonardo, eu sou o juiz que vai conduzir a sessão de julgamento aqui hoje. O senhor seja bem-vindo. O senhor foi enrolado como testemunha tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, tá bom? O senhor vai ser questionado sobre alguns fatos que ocorreram, estão sendo acusados Pablo Henrique e Rafael Rivelo pela morte de Aleph Jonathan Melchior. Sim, senhor. Eu vou passar a palavra diretamente à promotora de justiça. Aquilo que for perguntado, por favor, o senhor responda, tá bom? Obrigado, por gentileza, do Ministério Público. Obrigada, Excelência. Bom dia. Bom dia. Vou também me referir ao senhor como testemunha, tá?
E o senhor se lembra quando foi ouvido aqui no fórum a respeito desse fato? Eu lembro. Hoje eu vou fazer perguntas parecidas com aquele dia que eu fiz ao senhor, mas que hoje precisam ser respondidas aqui para os jurados e juradas que vão julgar a causa, tá bom? Sim, senhora. Mas, senhor, fique tranquilo. Como eu disse naquela oportunidade para o senhor também, aqui hoje é para esse julgamento, então vamos tentar esclarecer o máximo possível para também terminar o mais rápido possível. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Para começar, né? Nós não podemos identificá-lo, mas para começar, o senhor conhecia a vítima? Conhecia. Conhecia os acusados? Conhecia também. Conhecia os acusados. Então vamos lá. No dia da morte da vítima, o senhor estava presente? Na morte não, só que eu tava dormindo na hora, Sim, daí me acordaram, sim. daí falaram sobre ele, eu falei, ó, não posso fazer mais nada e saí da casa. Tá. Então eu vou pedir para o senhor contar, tá? O que o senhor se lembra que aconteceu ali naquela madrugada, início de manhã? E aí, conforme for, eu vou fazendo mais perguntas para o senhor, tá bom? Sim, senhora. Tá. Então, se o senhor puder começar a contar do que o senhor se lembra que aconteceu aquele dia. Era umas 5h40 para 6 horas, tava amanhecendo o dia. Daí me acordaram, gritando lá meu nome, eu saí. Perguntei o que aconteceu, daí falaram que ele tava mexendo nas coisas lá do barracão. Eu olhei, eu não posso fazer nada. E saí da casa. Daí nisso, como chama, o pirata, esqueci o nome dele, ele foi comigo até a esquina. O pirata seria o Rafael. Isso mesmo. Então, essas pessoas que acordam o senhor são o Rafael e o Pablo. É. Tá, e aí? Daí eu fiquei na esquina com ele um pouco, daí tinha mais como chama, 2 pessoas que moravam lá em casa. Daí eles ficaram lá dentro, daí depois o pirata foi lá pra dentro, daí já veio com o pé amarrado. Não deu 2 minutos, já veio com o pé amarrado e a menina e o piá veio na minha direção. Daí o piá, eu vou junto. Eu falei, não vai, cara. Já vou fazer coisa errada, cara. Daí ele falou, mas eu vou. Eu falei, não vai. Daí ele ficou ali comigo. Daí eles saíram e não vi mais nada. Então vamos voltar. Chega o Pablo e o Rafael e dizem que vão pegar o Alifer porque ele está fazendo coisa errada. Isso mesmo. O que ele estava fazendo? Tava mexendo em fio de cobre. Fio de cobre. Esse fio de cobre pertencia a algum deles? Não era do barracão. E esse barracão era de quem? O pirata tinha pedido para alugar. Entendi. Então era um barracão de objetos recicláveis? Isso mesmo. Tá. O pirata, que é o Rafael, e o Pablo, eles mexiam com reciclagem? O pirata sim, o Pablo não. Não. Com o que o Pablo mexia, o senhor Eu não sabe? sei. Vivia na rua. Tá. O senhor tem conhecimento se algum dos dois, naquela época, era envolvido com venda de droga, coisa de droga ali na região? Eu não sei muito, mas acho que sim. E aí eles chegaram, falaram que o Alifer estava pegando o fio de cobre. E você sabe me dizer se o Alifer realmente estava fazendo isso? No carrinho tinha bastante saco de fio de cobre. O Alifer também recolhia Não, reciclável? o carrinho era meu, daí eu tava lá dentro de casa. Daí eles me acordaram e mostraram dentro do carrinho cheio de fio de cobre. Daí eu olhei, não posso dizer nada. Porque, E como que esses fios foram parar no carrinho do senhor? aí eu não sei, porque eu tinha acordado. Entendi. E o senhor sabe me dizer o porquê que o Alifer estaria pegando esses fios de cobre? O que me contaram parece que ele ia fugir com a namoradinha dele. Mas aí eu não tenho certeza, também não posso Entendi. Você sabe me dizer se o Alifer ele usava droga, estava devendo dinheiro? Dinheiro, fiquei sabendo por cima, mas não tenho certeza porque ninguém mais foi atrás. E droga? Droga não estava devendo. Não estava devendo droga? Não. Tá. E aí o senhor disse que o senhor sai da casa. É isso? Isso aí. E aí, num primeiro momento, o Rafael, o pirata, sai com o senhor. Saiu comigo, foi até a esquina. Foi até a esquina. Vocês chegaram a falar alguma coisa? Nós estávamos conversando, ele falando, o que eu faço? Eu falei, ó, cara, eu não posso fazer nada.
Ele falou, também não sei o que eu faço. Quando ele voltou, já voltou com o pé amarrado. Entendi. Aí, quando volta com o pé amarrado, é o Rafael e o Pablo. É. Tá. Deixa eu perguntar para o senhor. Quando o Alifer vem amarrado, o Alifer está em pé, está acordado? Ele tá em pé, tá acordado, tá sendo puxado. Sendo puxado. Entendi. Então, ele está sendo puxado em pé. Em pé como para frente. Você se lembra se ele estava machucado, já machucado. estava agredido, Já estava machucado. estava sangrando? Tava sangrando. Entendi. Só a parte da cabeça. Na cabeça. Isso mesmo. Tá. E aí o senhor disse que tinha outras pessoas que moravam ali no local. Sim, senhora. Seria o Samuel? Samuel e a Duda. Tá. E eles também estavam acordados. A Duda eu só vi depois. Ah. O Samuel, ele veio na esquina e ia junto com eles. Eu não deixei. E o que ele queria fazer junto com Não eles? sei, aí eu não posso confirmar. Entendi. Porque, que nem eu falei, o Piratas entrou, não ficou nem 5 minutos. Não deu tempo de amarrar. Entendi. Não só é difícil. E a Duda, o senhor disse que não saiu de Ela dentro. não saiu, ela ficou na pecinha de baixo. Só depois que eu saí, eu sentei lá na calçada, fiquei norteado, não sabia o que fazia. Ela saiu, falar com a mãe dela. Ela ligou para a mãe dela, estava desesperada. Ela estava grávida ainda, daí eles tentando dar conselho para mim, eu estava desnorteado. Daí deu Agora, deixa eu perguntar uma coisa. O senhor disse que no que vem o Alifer amarrado, ele já está machucado e sangrando. Vocês chegaram a ouvir as agressões, ou ele, sei lá, gritando, chorando, pedindo Eu não socorro? escutei porque lá minha casa é longe, é um terreno grande. Tipo, meu quarto, se eu ligar um som alto, não sai muito eco para fora. Tipo, é meio fora de acústico lá. Sabe me dizer se o Samuel e a Duda ouviram? A Duda falou que ouviu, mas não quis sair. Entendi. O Samuel, eu não posso afirmar nada porque eu não estava lá dentro. Entendi. Tá. E aí eles chegam com o Alifer amarrado, todo ensanguentado, e aí eles falam para onde que estão levando ele? Não. Só passa, saem. Só passam puxando. Você chegou a ver o momento em que o Alifer cai? Não. Não. A última vez que o senhor viu, Tava ele em pé. estava em pé. Tá. E o senhor disse que aí o senhor fica ali na esquina. Eu fico ali na esquina desnorteado. Não sabia o que eu fazia. O senhor não volta para dentro da casa? Aí eu voltei, mais ou menos, eram umas 8 horas já. O senhor chegou a vê-los novamente? Eu vi ele subindo, daí eu olhei e falei, meu Deus, fizeram ele. Eu não sabia o que fazia. Você viu os dois subindo? Os dois subindo. E aí eles não vieram falar com o senhor, ou o senhor não foi falar com eles? Eu não conseguia falar com eles, porque eu não sabia o que fazia. Porque, que nem eu posso confirmar para a senhora, eu já tive minha vida errada. Sim. Eles também olharam para mim pensando, tipo, ele vai fazer alguma coisa. Mas eu não posso fazer mais nada porque eu penso nos meus filhos hoje em dia. Eu tenho meus filhos. Eu larguei, faz 13 anos que eu nunca mais... Eu sentei numa cadeira de réu, fui preso, mas nada. Por quê? 13 anos trabalhando. Aqui o senhor não é réu, tá? Não. Mas vou perguntar, já que o senhor tocou nesse assunto. Quando o senhor disse que há 13 anos sentou numa cadeira de réu, tal, qual foi o problema que o senhor teve? Um crime meio hediondo. Entendi. Tipo, eu fui acusado. Não fiz, tipo, 2 vezes fui acusado. O senhor chegou a ser condenado, cumpriu pena? Uma vez só. Entendi. Mas aí cumpriu a pena, como que ficou? Cumpri, isso foi em 2008. 2008 por tentativa de assalto. Daí eu levei um tiro. Daí eu fui condenado, mas com a pena mínima mesmo. 3 e 6. Aí eu nunca mais fui condenado. Entendi. Mas em relação a essa condenação, não tem nada de irregular, digamos assim. Hoje em dia não tem mais nada. Não tem mais nada. E aí o senhor segue trabalhando. O senhor tem quantos filhos? Tenho 5. 5 filhos, tá?
O senhor hoje se relaciona, mora com alguém, mora com os filhos? Eu moro com a irmã dele ainda. Entendi. E minhas duas filhas mais novas vivem lá em Aham. casa. Entendi. Então, eu até queria chegar nesse ponto com o senhor. Quando o senhor disse assim, ó, que eu não posso fazer nada, o porquê que o senhor... É porque uma vez eu já coloquei a mão por ele. Ele mexeu, ele subiu por cima do telhado, abriu o telhado, pegou, os já sabia que era ele. Eu falei, ó, não faz nada que ele é meu cunhado. Daí os piados, tipo, ficaram o pé para trás. Mas se eu manter minha mão ali em cima, vão falar que eu tô acobertando ele para ele roubar. Entendi, Daí eu não podia fazer mais nada. entendi. Então, o senhor, quando diz assim que não agiu, não fez nada, posso concluir que foi por medo de represália? Medo porque daí é a segunda vez. Na segunda vez eu não posso. Entendi. Se eu falo, não faz nada com o piá. Aham, Eles podiam colocar eu como eu ajudasse ele. aham, E os piá têm medo de mim também, daí eu vou falar, os caras estão usando ele. aham. Ele tá cobertando. Então, vamos voltar lá para o dia dos fatos. O senhor disse que fica ali fora, fica atordoado, tal. E depois de um tempo, o senhor vê os dois voltando, já sem o Alifer. Sim, senhora. E aí vocês não se falam. Ah, não, eles pegam, olham pra mim, eu fico sentado na esquina na frente. Uhum. Mas naquele momento o senhor já concluiu que tivesse acontecido Já. algo com o Alifer? Já. Porque o jeito que ele passou na minha frente, eu só consegui dar uma olhada para trás, não consegui mais olhar. Entendi. Então, e aí o que eu quero voltar agora com o senhor é no ponto da casa. Porque aí o senhor volta, entra em casa. Eu entro umas 8h30, mais ou menos. O Alifer foi agredido dentro de casa. Como que estava a casa? Tava... Porque ele tentou correr para dentro, tava o meu cachorro. E daí ele ia ter peso, mas eu e minha mulher tinha colocado um dia antes meu cachorro lá nos fundos. Ele não estava na área da sobrado. Ele tentou correr para lá, o cachorro não estava, daí o que eles pegaram no meu quarto. Meu quarto tinha sangue até na minha TV, que é no teto. Ela encostada no teto tinha sangue. Entendi. E aí o que o senhor fez? Aí eu fiquei olhando assim, só tirei a cama mesmo, que tava ensopada de sangue, joguei lá fora e deixei lá. Entendi. E o senhor se lembra depois, quando a polícia toma conhecimento a respeito do que aconteceu? Eu fui lá e conversei com eles. Isso. O senhor se lembra da história que o senhor contou? Lembro. Eu vou pedir para o senhor repetir, porque a gente também precisa esclarecer aqui para os jurados e para as juradas, tá? O porquê do senhor ter contado essa história. Eu contei essa história para tipo, quem é pai aqui sabe que não quer ver o filho sofrer também. E não quer morrer para continuar criando eles. Sim. Eu contei para eu não sofrer. Porque eles são peixe pequeno. Sempre vai ter um outro para cobrar. Que nem o que eu estou fazendo aqui, já tô colocando minha vida em risco. Muitos piá que batiam nas minhas costas, me chamavam de amigo, hoje em dia não olha mais assim. Eu lembro que eu contei que eu estava lá dentro, se vocês verem, a história meio bate, porque acordaram pegaram ele lá e arrastaram. E eu fiquei dentro de casa. Mas eu não fiquei, eu fiquei lá fora e era os piá. Vocês podem reparar que na câmera só passa os dois. E o pirata ainda passou no outro lado, ele não passou junto com o piá. Lembra que o pirata estava desse lado da rua, não estava atrás dele só. E aí, então, o senhor contou... Então, aí eu vou pedir para o senhor, se o senhor se lembra da história que o senhor lembro. contou. Lembra? Qual que foi a história que o senhor A contou? história que eu contei, que era as Jotas, entraram lá, três caras, os dois me seguraram e um pegou. Levou para fora e entrou no carro preto, no Ford Ka. Entendi. E o senhor contou essa história para o que era? Para despistar? O que era? Para dar um tempo para me pensar o que eu ia fazer.
Eu vou ter que sair daqui de Curitiba. Aham. Porque minha vida eu já sinto ali. E são poucos que me ajudam hoje em dia. Aham. Se eu sair para a rua, eu tenho que olhar para todos os lados. Aham. E minha casa não é difícil de entrar. Sim. E o senhor continua trabalhando com reciclagem? Não, eu trabalho de esquadrilha de alumínio há 13 anos. Ah, tá. Continua trabalhando no mesmo lugar. Continuo. Eu também trabalho na outra quadra com eletricidade no sábado e domingo. Aham. E o senhor continua morando no mesmo lugar? Eu continuo. Porque pagar aluguel hoje em dia é caro. Aham. E eu tenho aquela casa, é terreno fixo. Sim. Hoje em dia, para puxar o nome de uma pessoa, é só ter o nome inteiro. Aham. Vai colocar uma internet, tá teu nome. Aham. E não vamos falar que é privado, que eles conseguem puxar. Sim. Sim. Eu coloco internet numa casa que eu vou morar de aluguel, é em Curitiba. Aham. Não adianta eu correr. Aham. E pra- Mas o senhor tem medo de continuar lá? Eu estou pensando em sair de Curitiba, ir para a praia, trabalhar de esquadrilha de alumínio, abrir uma firma para mim, mas Aham. Entendi. O senhor tem conhecimento ali na região se o Pablo e o Rafael, o pirata, teriam matado outras pessoas? o pirata não, mas o Pablo sim. É. O senhor sabe quem seria a vítima? Eu não sei. Era um usuário de droga. Entendi. Mas é coisa que o senhor tem conhecimento ou coisa que o senhor ouviu falar? Ouvi falar. Ouviu falar. Tá. Depois disso, eu lembro do senhor falar aqui no depoimento, aviso, que o senhor teria sido taxado como cagueta. Eu estou sendo taxado, porque todo mundo que me conhecia falava comigo, me chamava. Hoje em dia já não faz isso. Sim. Cagueta é o dedo duro. É o dedo duro. Tá. Então, a minha última pergunta para o senhor é o seguinte: o que acontece com cagueta? Não vive muito. Então, tá bom. Agradeço o depoimento do senhor, tá? Mais uma vez de ter vindo. Excelência, devolvo. Muito obrigado, por gentileza, defesa. Obrigado, excelência. Bom dia, testemunha sigilosa, tudo bem? Chamo Lucas, faço parte da defesa dos dois acusados e eu vou fazer aqui algumas perguntas para a gente melhor esclarecer as dinâmicas dos fatos para os jurados que hoje vão analisar o caso. Primeiramente, o barracão que você se refere como o local que o Pablo administrava, ficava do lado da sua casa? Como que era isso? Não, fica na frente. Na frente? Minha casa é grande o terreno. Não é no mesmo terreno, então? É o mesmo terreno. Só que ele tem 30 e poucos metros. Ah, entendi. Na frente do terreno. Perfeito. E a casa nos fundos. Isso mesmo. É um sobrado. Só para a gente mostrar para os jurados ali, excelência, seria possível mostrar o movimento 1.10 para a testemunha? Então ali é o barracão. Isso aí. E a sua casa seria... Lá nos fundos. Lá nos fundos, perfeito. No dia dos fatos, quando os dois chegaram, o senhor saiu da casa sozinho ou foi acompanhado com alguém? Eu saí, daí não sei o que a Duda e o Samuel falou. Para mim, a Duda estava comigo. Ela falou que não é para falar isso. Eu não compreendi. O senhor saiu da casa quando os dois pediram. Daí como chama? O pirata foi comigo. Tá, o Rafael te Te acompanhou até a esquina? Me acompanhou até a esquina, ficou um pouco ali. Ele ficou contigo ali? Ficou um pouco, deu
Um tempo, ele entrou, não deu nem 5 minutos, 2 minutos, eles já saíram amarrados. Tá, então, pirata, o Rafael te acompanhou até a esquina, ficou contigo ali. O senhor sabe aproximadamente quantos minutos? Ah, sei, ficou um tempinho ali conversando, tentando. 15, 20? Não, menos. Menos? Uns 10. Uns 10. Tá. Aí ele retorna. O senhor retorna com ele? Não, O senhor fica na esquina. fico. Ele retorna para casa e já sai imediatamente com a vítima? Não dá uns 2 minutos, 5 minutos que ele já sai. Tá. E o Pablo sai junto? É junto. Perfeito. É nesse momento que você visualiza a vítima ou você vai até a casa, à frente da casa, para Foi ver? essa hora que eu visualizo, porque eu fico na esquina, bem na esquina pra cá, tem um poste. Uhum. Eu tô um pouquinho pra frente. Para qual dos lados o senhor foi? Pra cá. Para cá? Perfeito. E quando eles saíram, eles também passaram. Passaram pra lá. E depois disso, o senhor não viu mais nada? Depois disso eu não vi mais nada. Não consegui olhar. Eu só olhei pra trás e já não consegui olhar mais. Perfeito. E nesse momento que o senhor viu a vítima, o pirata, de alguma forma, a agrediu na frente, fez Não, alguma nenhum dos coisa? dois agrediu. O Pablo só tava puxando ele. Quem estava puxando era o Pablo. Isso mesmo. E o pirata estava próximo. Tava no outro lado da rua. Perfeito. Então, só para finalizar esse contexto, quem ficou na casa com a vítima foi o Pablo. O Pablo, daí tinha o Samuel e a mulher dele. Daí a mulher dele veio junto comigo depois. O Samuel veio depois, quando o Pablo já estava puxando. Mas desses dois acusados, só o Pablo que ficou Aí na eu casa. não posso confirmar. O Samuel estava lá dentro. Daí eu não sei o que ele fez. Tá bom. O senhor falou que o Samuel estaria com. Não, o senhor não sabe se o Pablo estava com o Samuel. Mas o Rafael estava com o senhor na esquina ali. Ele ficou um pouco comigo lá. Daí depois ele foi, entrou, deu uns 2, 5 minutos, já saiu. Obrigado. O senhor comentou com a promotora que antes a vítima já tinha furtado do Pablo, coisas do Pablo, Roubou dentro do barracão. do barracão. E o senhor ali entrou na frente para não ter nenhuma punição. Pra não acontecer nada, né? Tentar Entendi. ajudar. De certa forma, o senhor colocou o seu nome ali para não acontecer nada. O senhor se recorda de outros episódios que a vítima tenha feito contra outras pessoas, de furto ou roubo? Tipo, ele cometia algumas coisinhas, mas que eu saiba, não, porque eu não posso confirmar, porque eu não. Tipo, eu tinha minha vida social, que eu não saio de casa. Eu sou serviço, casa. Não fico muito na rua. Perfeito. No seu primeiro interrogatório, o senhor comentou que após o fato, ou seja, após o acontecimento, o Pablo e o Rafael teriam sido punidos ou foram agredidos por terem matado. Verdade. Aconteceu isso? Aconteceu. Como que foi isso, o senhor se recorda? Tipo, eles estavam na frente da minha casa, outros caras chegou a agredir eles porque fizeram isso. O senhor sabe quem são esses outros caras? Não sei. Porque, tipo, eu não saí pra fora. Entendi. Mas possivelmente eram os caras que comandavam a área ali? Isso aí. Tipo, dono da quebrada, vamos dizer assim. Porque lá tem, se virar os contra ali, tem uma bananeira ali na frente. Tipo, tem um cantinho cheio de árvores. Bem ali que eles foram. Daí eles chamaram tudo. Da minha parte, seria uma última questão. No momento que você ficou na esquina com o Pirata, com o Rafael, vocês conversaram alguma coisa? Nós conversamos, ele falando, o que nós faz? Eu falei, cara, eu não posso fazer mais nada, que eu lavo minhas mãos, eu não posso fazer mais nada. Então ele falou o que a gente faz. Daí eu falei, não posso fazer nada. Daí ele entrou, já não deu 2 minutos, ele saiu. Daí do jeito que saiu ali, eu já sabia. E a vítima, o senhor se recorda, estava amarrada. Estava amarrada. Tá. Eles ainda usaram um fio de luz que estava lá como extensão no meu quarto.
Sem mais, excelência, agradeço os esclarecimentos.